Vamos adiante, então, agora falando aí sobre a Lei Maria da Penha, que completa 18 anos. Vamos conversar com o advogado, criminalista e professor de Direito Penal, Dr. Carlos Fernando Maggiolo, que já está aqui com a gente. Dr. Carlos, boa tarde, seja muito bem-vindo. Oi, Cláudio, tudo bem? Não estou conseguindo ouvi-lo. Está chegando picotado o seu áudio. Mas a gente está conseguindo ouvir, a gente está conseguindo lhe ouvir. Dr. Carlos, obrigado pela participação. Eu que agradeço muito por essa oportunidade. Eu acredito que há um ano ou dois atrás nós tivemos uma entrevista aqui no seu programa, não sei se você se recorda. Recordo sim, doutor Carlos. Prazer em falar com o senhor novamente. E agora falando sobre os 18 anos da Lei Maria da Penha. Vou lhe perguntar então sobre a evolução dessa lei desde a sua criação lá em 2006, sobre a sua avaliação, doutor Carlos. A Lei Maria da Penha, ela foi um progresso muito grande para a nossa sociedade brasileira, né? De fato, o Brasil enfrenta um problema cultural. É muito difícil você conseguir, com base numa única legislação, conter todo esse movimento machista que faz parte da cultura brasileira, né? Mas eu acho que a Lei Maria da Penha conseguiu, aos trancos e barrancos, principalmente no começo da implementação da lei, ela chegou com muita energia. Não fossem as políticas públicas, nós não conseguiríamos esse êxito. Você pode ter certeza que a pandemia ela trouxe à tona toda essa convulsão social que nós vivemos dentro das famílias brasileiras, né? E a Lei Maria da Penha foi fundamental. Não fosse a Lei Maria da Penha, a situação seria caótica na ocasião da pandemia. Tanto que, da pandemia para cá, o acréscimo que nós tivemos no índice de violência contra a mulher não decresceu o que tinha que decrescer depois da pandemia. Acho que, a bem da realidade, só aumentou, só cresceu. Né? A lei ela teve que bater em várias questões, a questão do preconceito, da privacidade da mulher, né? Essa questão da dignidade feminina, né? A mulher ela se sente envergonhada de ir para a delegacia, de registrar a ocorrência. A Lei Maria da Penha trouxe os números à tona. A Lei Maria da Penha tirou a mulher de dentro de casa, tirou o vizinho de dentro de casa, foi para a delegacia, reclamou. E hoje nós conseguimos manter uma situação sob controle, eu não vou dizer sob controle, mas uma situação que está muito melhor, o status quo hoje está muito melhor do que era antigamente essa situação da violência contra a mulher, né? A Lei Maria da Penha trouxe novos institutos jurídicos, trouxe a medida protetiva. Essa medida protetiva que foi criada na Lei Maria da Penha se estendeu para a legislação, para outras situações. Eu acho que houve, de uns 10 anos para cá, a lei tem 18, de uns 10 anos para cá, a sociedade se adaptou de forma muito rápida. Aparecem, obviamente, aquelas mulheres oportunistas que querem se valer da Lei Maria da Penha para angariarem frutos na esfera trabalhista, em numa pensão alimentícia eventual, enfim, mas isso são casos isolados que os magistrados precisam estar atento a essas oportunistas, a essas situações, porque sob as suas acusações está escoimada, na maioria das vezes, uma injustiça muito grande, né? E você consegue afastar o pai da família, afastar o pai dos filhos, enfim. Houve, eu acho que uma benevolência muito grande com a mulher, mas a lei voltou para o absoluto controle social. Eu acho que hoje essas oportunistas que fizeram valer a Lei Maria da Penha na década passada, hoje estão mais tímidas com relação a isso, porque as sanções também são muito grandes, né? O falso testemunho, né? Você promover a justiça erroneamente, enfim, para acusar um inocente, essas coisas pesaram na história da Lei Maria da Penha, mas hoje estão sob o absoluto controle.
Doutor Carlos, o senhor, eu confesso que eu não ia nem tocar nesse assunto, a gente não pode, como o senhor resumiu aí praticamente a entrevista, excelente conversar novamente com o senhor, eu ia colocar justamente sobre a responsabilidade de se usar a Lei Maria da Penha, né? Infelizmente, como o senhor muito bem colocou, tem uma minoria de mulheres oportunistas, né? E o judiciário está muito atento a isso, que se valem ali de um falso testemunho para, às vezes, prejudicar ali em benefício próprio, né? Isso não tira o mérito da Lei Maria da Penha como um instrumento de proteção da mulher. Mas é importante se falar isso, né? Deixar o judiciário atento para esse falso testemunho aí, para não se usar para o mal a Lei Maria da Penha. Eu diria que quais outros desafios que a Lei Maria da Penha tem aqui no Rio Grande do Sul? A gente tem a patrulha, a gente tem a delegacia especializada da mulher para prestar um atendimento mais humano na hora, né, do atendimento aquele ali da violência. Se avançou na questão da violência psicológica também, né? Não só a violência física. O que a gente pode ver de desafios aí da Lei Maria da Penha ainda, doutor Carlos? Olha, eu não estou conseguindo lhe ouvir muito bem, voltou a picotar, mas eu consegui escutar alguma coisa. A Lei da Maria da Penha, ela desenvolveu vários institutos, né? A violência hoje não é física, a violência é moral, a violência é patrimonial, tudo isso foi desenvolvido no âmbito do direito da mulher. Eu diria até que o direito da mulher, entre os ramos do direito, nas últimas décadas, foi o que mais evoluiu no país, né? Você vê aquele crime de perseguição que foi lançado no Código Penal, isso tudo já é fruto do avanço da Lei Maria da Penha. Isso já é consequência do avanço social, né? Eu não consegui entender, eu acho que você fez uma abordagem muito rica. Eu perdi um pouco do conteúdo, não consegui entender. Se você puder repetir, eu lhe agradeço. Vou repetir. Só um segundo que nós estamos aqui com o repórter pedindo licença. Ainda não, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai entrar, porque a gente está aqui com um protesto agrícola aqui, mas daqui a pouquinho a gente vai entrar ao vivo com o nosso repórter aqui. Vou repetir, doutor Carlos, eu estava falando sobre o avanço, o senhor colocou ali a questão, né, do falso testemunho, da lei de uma minoria de mulheres que usam, né, a Lei Maria da Penha muitas vezes em benefício próprio, que acabam afastando o pai dos filhos ali, acabam querendo ter um benefício financeiro. Esse é um desafio que o judiciário tem que estar atento, né? Quais outras questões, desafios para se colocar em prática a eficiência da Lei Maria da Penha, né? Que ainda falta. Aqui a gente colocou a lei da tornozeleira eletrônica, aqui para quem tem medida protetiva. Foi muito bom isso também, né? Perfeito a tornozeleira eletrônica, isso inibe mais ainda essa violência contra a mulher. Eu acho que ainda, por mais que a política pública brasileira tenha sido extremamente eficaz, eu acredito que ainda falte um pouco de subsídio, ainda falta estrutura, instituições voltadas para abraçar a mulher nessa situação de violência doméstica, né? Eu faço parte de um grupo, não é ONG, ela não é ONG, é o Grupo Vítimas Unidas. Ali nós nos dedicamos a atender as vítimas de violência, mas não é só violência doméstica, é violência contra a mulher de uma maneira geral, né? Acusamos aí, perseguimos o Roger Abdelmaci, perseguimos o João de Deus. João de Deus é uma anomalia, uma monstruosidade que nós tivemos no país, mas o Grupo Vítimas Unidas, que já saiu, é fruto desse movimento feminista. Eu não sou muito a favor do movimento feminista, isso é um movimento feminino, a bem da verdade, né? Que ela coloca a mulher no seu devido lugar, no lugar de... Eu vou te dizer uma frase que é a maior verdade do mundo: metade dos homens, metade da população da humanidade é de mulher, a outra metade são os filhos dela. E esse é o valor da mulher na sociedade, né? É verdade, é verdade. Gostei também da questão do feminista, parece uma coisa colocar homens contra mulheres, né? É o feminino, né? O feminino, colocar a mulher no lugar dela ali e deixá-la ser o que ela quiser, né?
porque a gente não pode também criar uma cisânia entre homens e mulheres. Eu acho que o judiciário tem também esse dever, né? E a mulher se fortalecer no sentido desde o emprego, desde uma condição social, desde o estudo. A gente tem mulheres pobres, temos mulheres negras, né? Eu acho que a estrutura para a mulher também é importante a gente cuidar no país, né? Fundamental, sobretudo num país como o nosso, um país continental, né? De dimensões continentais. Você sabe que eu perdi o raciocínio, até por conta de uma causa particular que eu atuei, eu não posso expor o cliente. Mas os juízes, eles já estão preparados para essa situação. No começo, quando foi criado o juizado de violência doméstica, os estados colocaram aquelas juízas mais feministas na luta pelo direito da mulher. Isso eu acho que fez com que o judiciário extrapolasse um pouco essa questão. A tornozeleira eletrônica, que você colocou muito bem, ela é eficaz. Ela coloca o marido ou o companheiro afastado do lar. Se tiver que se afastar por 300 metros, a tornozeleira eletrônica denuncia se o cidadão se aproximou da residência da família. Enfim, mas se a mulher sai de casa, não tem esse controle. Se ela sair de casa, ela teria que usar também uma outra tornozeleira, um controle, para que o companheiro não se aproximasse dela quando ela estivesse nas vias públicas, né? Isso ainda não existe, mas nós caminhamos para isso. Acho que caminhamos para um token, alguma coisa que a mulher possa usar na bolsa e realmente se ver livre dos assédios masculinos. Certeza. Outra situação também aqui que a gente reparou, infelizmente, o feminicídio, infelizmente, ele cresce aqui, ainda está muito alto aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, doutor Carlos. E uma questão é importante a gente falar dessas mulheres que acabam, né, sofrendo o pior, a tragédia, né, acabam sendo mortas pelo marido ou pelo companheiro, não denunciaram nunca. Não denunciaram nunca, não houve, a maioria dos casos aqui a polícia estava falando, não teve denúncia, ou seja, não esperavam que isso fosse acontecer, que o pior fosse acontecer. Então é importante hoje em dia, se denunciar, chegar até a polícia, a ver o boletim desde o início, desde a piada, desde um primeiro tapa, desde um primeiro empurrão, desde um primeiro indício de violência. Eu bato muito nessa tecla e concordo e assino embaixo do que você está falando. Esse é o preconceito social, esse é o machismo que impera na sociedade ainda. Existem muitas delegacias, sobretudo em cidades do interior, em que a mulher chega para registrar a ocorrência, ela sofre um preconceito. O inspetor de polícia, o agente policial olha para ela como: opa, será que ela está falando a verdade? Será que ela não está exagerando? Será que ela não está querendo chamar a atenção? Enfim, isso inibe, né? Olha com aquele olhar de reprovação, até onde ela não provocou a atuação daquele marido, né? Nós temos dentro do direito penal um ramo chamado vitimologia, que é a participação da vítima na conduta delituosa do agente. Até onde a vítima não interferiu, até onde a vítima não provocou que o agente tomasse aquela atitude. Eu acho isso muito bonito nos crimes violentos de uma forma geral. Mas jamais num crime contra a mulher, né? Isso não pode ser considerado. Não é à toa que a palavra da mulher tem supremacia, tem um valor maior, absoluto, maior do que o valor do depoimento do homem. É por conta disso, porque essas covardias se passam entre quatro paredes. Você não tem testemunha, você não tem como provar, a não ser que você grave. Hoje em dia existem as câmeras que você pode instalar dentro de casa, mas qual a esposa que vai fazer isso? Aí já está nítido que o casal está fadado à falência, né? Então elas não tomam essas medidas, evitam. Eu bato muito nessa tecla de que o vizinho que ouviu, o familiar, o irmão, o pai, a mãe, essa pessoa pode ir para a delegacia, pode denunciar, que nada vai acontecer contra ela, né? É só você não acusar. Você chega na delegacia de polícia, olha, eu acho que houve uma agressão lá na minha casa, se o senhor puder verificar. A autoridade policial tem capacidade, tem competência para isso, né? Isso é cidadania, o nome disso é cidadania, é o que falta para o brasileiro. Essa consciência de que amanhã isso pode acontecer com a filha dele, isso pode acontecer com a mãe dele. Enfim, ninguém está livre de violência doméstica nesse país, né?
É verdade, muito bacana, né? Não tem mais aquilo que entre briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Isso aí eu acho que ficou para o passado já, né, doutor? Ficou, você não vê. Hoje em dia, você vê um marido brigando com a esposa na rua, a população se mete, interfere. Antigamente não interferia, era a regra máxima. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a mulher. Hoje isso acabou, né? As pessoas estão interferindo, coitado do marido, o marido sempre leva pior, sempre apanha, mas eu acho que assim, se não aprendeu pela lei, aprende da pior forma possível. Verdade, é verdade. É feio. Briga é feio, com mulher no meio é mais feio ainda. E sem contar que às vezes na presença de filhos, aí piora toda a situação ainda, né? Aí fica tudo terrível. Eu acho que essa é uma das maiores contribuições da Lei Maria da Penha, porque essas convulsões sociais acabam formando filhos que futuramente vão repetir o processo que testemunhou dentro de casa. Isso é fundamental. Se o casal não está feliz, se o casal está insatisfeito, não está completo, se separa de ignorância para uma situação traumática, que isso acompanha os filhos, isso marca a vida dos filhos para o resto dos dias deles aqui nesse plano. Obrigado mais uma vez, doutor Carlos. Um prazer conversar com o senhor, tá bom? Vamos ver se a gente segue conversando. Eu que agradeço, lamento muito esse ocorrido no Rio Grande do Sul. Me chocou, acho que chocou o Brasil inteiro. Eu vivo rezando, há mais de um mês que eu rezo aí pelo povo do Rio Grande do Sul, e se Deus quiser, o povo vai levantar, com a ajuda de Deus e com a ajuda da população, que está todo mundo ainda empenhada. Amém, amém, doutor, amém. Um abraço, viu? Um abraço, um ótimo trabalho. Outro grande. Obrigado. Outro grande. Obrigado. Beijo. Tá aí, beijo. Doutor Carlos, que querido, hein? Conversando com a gente, sempre uma simpatia. Já tinha conversado com ele, doutor Carlos Fernando Maggiolo, advogado criminalista e professor de Direito Penal. Voltando aqui para o Rio Grande do Sul, falando sobre, né, os 18 anos, comemoração dos 18 anos da Lei Maria da Penha.